Olha, o MySQL está em todo lugar mesmo, de gigantes da tecnologia a startups que estão começando agora. Mas sabe, só porque todo mundo usa, será que ele é a melhor escolha para qualquer projeto? É isso que a gente vai investigar agora, botando na balança os prós e os contras. Então, para a gente começar na mesma página, o que é, afinal, o MySQL? Bom, de forma bem simples, é um sistema de gerenciamento de bancos de dados de código aberto. Pensa nele como, sei lá, uma estante de livros digital super organizada para guardar todas as informações de um projeto. É uma ferramenta, assim, fundamental na internet hoje em dia. Mas, como qualquer ferramenta, né, tem o lado bom e o lado que a gente precisa prestar atenção. Ok, para entender por que o MySQL é tão famoso, vamos mergulhar primeiro nas vantagens dele. O que faz tanta gente, de desenvolvedores a grandes empresas, escolher essa ferramenta? Vamos ver os 5 motivos principais. E a primeira vantagem, olha, talvez seja a que mais chama a atenção de todo mundo: o custo. Ou melhor, a falta de custo. O MySQL é de graça. Isso de cara já quebra uma barreira financeira gigantesca. Pensa bem, qualquer um, de um estudante que está aprendendo a programar até uma empresa gigante, pode usar sem se preocupar com licenças caríssimas. É um baita nivelador no mundo da tecnologia, né? Agora, vamos para a segunda vantagem: escalabilidade. Sabe o que é isso? Imagina começar com uma lojinha de bairro e, com o tempo, ela virar um hipermercado. O MySQL foi feito para isso. Ele aguenta o tranco do crescimento. Pensa só, gigantes como o Facebook e o YouTube começaram usando o MySQL. Eles conseguiram escalar de projetos pequenos para essas plataformas globais que lidam com um volume de dados que a gente nem consegue imaginar. E o mais importante, sem precisar jogar tudo fora e começar do zero. Beleza, próximo ponto: segurança. E hoje em dia, gente, segurança de dados não é brincadeira, né? Os dados são um novo petróleo. E nisso, o MySQL tem uma reputação muito sólida. Ele vem com um monte de recursos robustos, tipo autenticação, criptografia, tudo para garantir que as informações mais sensíveis fiquem bem guardadas. E isso é simplesmente essencial para construir a confiança de quem usa o serviço. Agora, uma das coisas mais legais do MySQL, a comunidade. Aqui a gente vê a força do software de código aberto na prática. Existe uma comunidade global, gigantesca e super ativa por trás dele. É como ter, sei lá, um exército de especialistas prontos para ajudar 24 horas por dia. Se aparecer um problema, uma dúvida, pode ter certeza que alguém no mundo já passou por isso, já resolveu e compartilhou a solução de graça na internet. E para fechar a lista de vantagens, a integração. Basicamente, o MySQL conversa super bem com um monte de outras tecnologias. Ele é tipo aquela pessoa na festa que se dá bem com todo mundo, sabe? É compatível com várias linguagens de programação, o que facilita demais a vida de quem desenvolve. Isso faz dele uma peça super versátil, que se encaixa em praticamente qualquer quebra-cabeça de tecnologia. Bom, até aqui parece perfeito, né? Mas nem tudo são flores. Vimos o lado bom da história. Mas para fazer uma análise justa, a gente precisa virar a moeda. Então, vamos dar uma olhada agora nos desafios, nas desvantagens que podem aparecer quando se escolhe usar o MySQL. E a primeira desvantagem pode surpreender: complexidade. Apesar de ser super popular, começar com MySQL não é um passeio no parque. Configurar tudo certinho, fazer a manutenção, isso pode exigir um conhecimento técnico bem razoável. Para quem está começando, a curva de aprendizado pode ser bem íngreme, sabe? Exige tempo e dedicação. Aqui tem um ponto bem importante. Lembra que a gente falou do suporte da comunidade, que é incrível? Pois é. Mas quando a gente fala de suporte comercial, aquele oficial, pago, a história muda um pouco. Ele pode ser limitado. E para uma empresa grande, que tem um problema crítico e precisa de uma solução para ontem, com garantia, essa falta de um suporte dedicado pode ser um risco bem grande. Outra coisa para se pensar: disponibilidade. Nenhum sistema no mundo é 100% à prova de falhas, e o MySQL não é exceção. Sim, ele pode sair do ar. E claro, existem formas de minimizar isso, mas a gente tem que ser realista. Para aquelas aplicações de missão crítica, sabe, tipo um e-commerce gigante ou um sistema de banco, onde cada segundo fora do ar significa uma perda enorme de dinheiro, essa possibilidade é uma preocupação de verdade. Agora sobre o desempenho. Um ponto-chave aqui é que um bom desempenho não vem de fábrica, não é automático. Pensa num carro de corrida. Não basta ter o motor, precisa de um monte de ajustes finos. Com o MySQL é a mesma coisa. O tamanho do banco de dados, o tipo de consulta que se faz, tudo isso influencia. Para tirar o máximo de performance dele, quase sempre é preciso fazer ajustes, otimizações, é um trabalho constante. E para a gente fechar a lista de desvantagens, vamos falar de algumas limitações.
Pense assim, o MySQL é um excelente clínico geral, resolve a maioria dos problemas muito bem, mas para tarefas super específicas, tipo análises de dados mega complexas, ou para trabalhar com tipos de dados muito particulares, talvez ele não seja a melhor ferramenta. Existem outros bancos de dados mais especializados que podem ser melhores nesses casos. Ok, vamos juntar tudo e olhar o quadro completo. De um lado da balança, o que a gente tem? Custo zero, a capacidade de crescer, segurança, uma comunidade gigante para ajudar e facilidade de integração. Do outro lado, uma certa complexidade, suporte comercial que pode deixar a desejar, riscos de disponibilidade, desempenho que precisa de atenção e algumas limitações. A grande questão é, qual lado dessa balança pesa mais para cada projeto específico? Beleza, com todos esses pontos na mesa, a gente chega na hora da verdade. A pergunta de $1 milhão. Afinal, como decidir se o MySQL é a ferramenta certa? E a resposta para isso, claro, não é uma só, não tem fórmula mágica. A grande verdade é que não existe uma resposta única, um melhor banco de dados para tudo. A escolha ideal vai depender 100% do projeto. Quais são os objetivos, quais os recursos disponíveis, quais as necessidades técnicas. O que é absolutamente perfeito para um cenário pode ser uma péssima escolha para outro. Então, para fechar, a reflexão é a seguinte: para o seu projeto, o que vale mais? A economia de não pagar por licenças ou a segurança de ter um suporte comercial dedicado e garantido? A resposta para essa pergunta, com certeza, vai clarear muito o caminho a seguir.